Olá, pessoal. Meu nome é Eliane. Eu estou aqui hoje através de um convite, né, da Liga Acadêmica de Hematologia e Hemoterapia da Biomed, do curso de Biomedicina. Fico honrada e muito feliz por esse convite e estou aqui hoje para falar a respeito do diagnóstico laboratorial do câncer de colo de útero. Um tema que fico extremamente satisfeita, contente, feliz quando eu tenho que falar a respeito desse tema. Afinal de contas, é um tema, né? É um assunto totalmente pertinente, sempre foi um assunto importante, um assunto, um problema, né? O câncer de colo de útero é um problema de saúde pública, né? E especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, é especialmente importante falar a respeito desse tema, falar do câncer de colo de útero, né? Porque principalmente no ano passado, várias consultas de rotina foram desmarcadas, né? Inclusive as consultas ginecológicas também foram desmarcadas, né? E esse é um assunto importante nesse momento, porque a gente já está indo aí, né, para o segundo ano de pandemia e as consultas ginecológicas ainda não voltaram ao normal, não voltaram totalmente a serem marcadas como era antes, né? Por isso que se torna um assunto tão importante, né? Porque essas mulheres não estão fazendo exame, né, devido à situação que a gente está vivendo, e a pergunta que se faz é, e o depois, né? O que vai acontecer? Como que vai estar os exames dessas mulheres, né? Como que vão estar as lesões precursoras do câncer de colo de útero? Então, é um assunto extremamente importante, principalmente nos tempos de agora, e eu fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade de falar com estudantes da área da saúde, né, principalmente estudantes do curso de biomedicina, porque vão se tornar profissionais da saúde, né, e a gente tem várias áreas no curso de biomedicina, né, várias áreas nessa profissão, que a gente pode seguir, mas eu sempre digo que, independente da área que o estudante escolha, né, eu acho que faz parte da nossa vida profissional, pelo menos o aconselhamento, o conhecimento. Então, eu sempre digo que, mesmo que vocês não escolham a citologia oncótica como área, né, para se trabalhar no futuro, mas que pelo menos tenham base, né, tenham informações para pelo menos informar as pessoas, aconselhar, porque agora, daqui para frente, uma grande missão que a gente vai ter é captar as mulheres novamente para elas poderem, né, para elas voltarem a fazer o exame de Papa Nicolau. Mas, antes de eu falar a respeito do diagnóstico laboratorial do câncer de colo de útero, eu só queria fazer uma apresentação, né, sobre a minha vida profissional. Então, eu sou biomédica, sou formada na Unesp, né, na Unesp de Botucatu, campus Botucatu, né? Naquela época, quando eu me formei, o curso se chamava Ciências Biológicas Modalidade Médica, era um pouco diferente, mas é o curso de biomedicina que a gente tem atualmente, né? E logo depois que eu me formei, eu fiz o aprimoramento profissional, né, na área de citologia oncótica. Logo que eu terminei esse curso, eu já incluí a minha habilitação em citologia oncótica, e desde então eu venho trabalhando nessa área,
né? Primeiramente, eu fui trabalhar no laboratório particular, né, de patologia, passei 4 anos trabalhando nesse laboratório, então tive a experiência, né, do trabalho num laboratório particular. Depois disso, eu quis voltar a estudar, eu acabei voltando a estudar, fiz o mestrado. No meio do meu mestrado, né, eu estava fazendo mestrado em Botucatu, também fiz o aprimoramento em Botucatu, o mestrado no departamento de patologia, lá da Faculdade de Medicina de Botucatu também, e no meio do meu mestrado surgiu o concurso na área, né, para essa área de citologia oncótica lá no departamento de patologia, eu prestei e passei. Então, quando eu terminei o meu mestrado, eu já estava empregada novamente, né? A ideia era só estudar, eu não estava pensando ainda a voltar a trabalhar, mas surgiu essa oportunidade, entrei no departamento, e 2 anos que eu já estava trabalhando no departamento, lá no curso de biomedicina da Unip, lá em Bauru, né? Bauru é uma cidade próxima de Botucatu, né? Eu moro em Botucatu. O curso de biomedicina, a primeira turma, né? Estava sem professor de citopatologia. E aí, por fim, deu certo também de eu ser contratada e estou lá desde então. Então, trabalhando na prática, né, da microscopia, eu já trabalho há quase 20 anos, e dando aula, eu tenho aí mais de 10 anos, né, dando aula de citopatologia. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder falar dessa minha área, que eu sou tão apaixonada, e espero que vocês aproveitem bastante as explicações, os conselhos, enfim, tudo que eu vou passar para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante, nem que seja só para informação, ampliar o conhecimento, né? Não digo que, ai, nossa, vai sair daqui todo mundo apaixonado e vai seguir essa área de citologia oncótica, mas eu conseguindo passar informação, conseguindo conscientizar os alunos um pouco mais, os nossos futuros agentes da saúde, já vou ficar bem feliz. Eu já vou compartilhar aqui a aula com vocês, a nossa aula, tá? Deixa eu colocar aqui, pronto. Não, compartilhei errado. Falha técnica, pessoal. Deixa eu ver aqui. É aqui. Agora sim. Então tá, pessoal, vamos lá. Vamos falar, então, um pouquinho a respeito do diagnóstico laboratorial do câncer de colo de útero, ok? Bom, eu deixei aqui o meu e-mail, tá? eliane.vieira1@docente.unip.br, certo? Fiquem à vontade se quiserem conhecer um pouquinho mais a respeito da área, se quiserem... Ai, o que está acontecendo aqui? Se quiserem conversar mais comigo, saber um pouco mais a respeito do meu trabalho, o que eu faço no meu dia a dia, na minha rotina, enfim, fiquem à vontade aí para falar, para conversar comigo, tá? Então, tá aqui o meu e-mail, eliane.vieira1@docente.unip.br. Podem me contactar caso queiram. E bem, para a gente poder falar do diagnóstico laboratorial do câncer de colo de útero ou câncer cervical, como a gente encontra mais na linguagem técnica, a gente primeiro precisa ver, né, precisa falar a respeito do HPV e do câncer de colo de útero, né, e da relação que o HPV tem com o câncer de colo de útero. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouquinho a respeito da epidemiologia desse câncer. Como que é a incidência desse câncer ao longo do planeta?
Então, pessoal, segundo a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, que é o IARC, nós temos cerca de 530 mil casos novos de câncer cervical por ano no mundo, sendo esse câncer responsável, né, pela quarta neoplasia mais comum entre as mulheres, tá? E a grande maioria desses casos ocorre nos países menos desenvolvidos. Na verdade, 85% dos casos estão nos países menos desenvolvidos. E, infelizmente, o nosso país entra nessa estatística, tá? No ano de 2012, nós tivemos 265 mil mortes por esse câncer, e naquele ano, o câncer de colo de útero foi a terceira causa de morte em mulheres, né? Aqui no Brasil, o câncer de colo de útero é o terceiro tumor mais frequente na população, tá? E a quarta causa de morte de mulheres por câncer de colo de útero, tá? E estima-se que no ano de 2030 nós tenhamos 474 mil mortes por câncer de colo de útero, e a grande maioria, cerca de 95%, vai acontecer nos países em desenvolvimento. Por isso que, né, por conta dessa estatística tão importante, o câncer de colo de útero é um significativo problema de saúde pública, especialmente do nosso país. As regiões mais acometidas são a África Oriental e Ocidental, né, com cerca de 30 casos para cada 100 mil habitantes, a África do Sul, com cerca de 26 casos para cada 100 mil habitantes, o sul da Ásia Central e a América do Sul, são as regiões mais acometidas. E as regiões menos acometidas, a Ásia Ocidental, a América do Norte, e Austrália e Nova Zelândia, com cerca de 6 casos para cada 6 mil habitantes. Então, vejam que é uma diferença bem marcante entre as regiões de alto risco e as regiões de baixo risco. No nosso país, então, como eu já falei agora há pouco, o câncer cervical é a terceira neoplasia mais comum em mulheres, é responsável, né, pela morte de mulheres por câncer no Brasil, né, a quarta causa de morte. No ano de 2014, nós tivemos 15.590 novos casos de câncer de colo de útero aqui no Brasil, né, representando 15 casos para cada 100 mil mulheres, e a estimativa de novos casos para 2020 foi de 16.590 novos casos, tá? A região mais acometida é a região norte, né, seguida da região centro-oeste, e a região sudeste apresenta 10 casos para cada 100 mil mulheres. E nós temos dois tipos de câncer, né? Dois tipos histológicos de câncer de colo de útero. O carcinoma de células escamosas, né? Então, é aquela neoplasia que tem origem no epitélio escamoso, e nós temos o adenocarcinoma cervical, que é aquela neoplasia que tem aí a origem glandular. Então, os adenocarcinomas são os tipos epiteliais de carcinoma que possuem diferenciação glandular. Então, o carcinoma se desenvolve nas células escamosas e o adenocarcinoma se desenvolve nas células glandulares, né? Nas células que possuem diferenciação glandular. Entre esses dois tipos histológicos, o carcinoma de células escamosas é o tipo mais frequente, tá? Em toda a população feminina, ele é o tipo mais frequente, sendo responsável por aproximadamente 90% dos casos, tá? O restante dos casos fica aí com o tipo histológico, né?
com diferenciação glandular, que é o adenocarcinoma. Só que o adenocarcinoma também é um tipo de neoplasia que vem aumentando na população, tá? Especialmente na população mais jovem, e ele possui um prognóstico pior do que o carcinoma de células escamosas, tá? Então, esses são os dois tipos histológicos de câncer de colo de útero que nós temos em toda a população feminina. E lá na década de 80, esse pesquisador aqui, o Harald Zurhausen, ele observou várias lesões benignas, né, ou seja, condilomas e malignas, e ele, observando essas lesões benignas e malignas, ele observou que em todas elas havia a presença do HPV, e que o HPV, e observou também que o HPV é dividido em genótipos de alto risco e genótipos de baixo risco para a neoplasia. Os de alto risco têm uma alta probabilidade, né, uma alta potencialidade de que desenvolva o câncer de colo de útero. O baixo risco já tem um risco bem pequeno de que a mulher desenvolva o câncer de colo de útero. E na verdade, a grande conclusão que esse pesquisador chegou desses estudos que ele realizou é que o HPV é causa necessária para o câncer de colo de útero. Então, na verdade, foi esse pesquisador aqui, né, lá na década de 80, né, vejam que a relação causal do HPV com o câncer de colo de útero, vejam que ela é relativamente nova, tá? Na década de 80. E não por acaso este pesquisador, por conta desta, né, descoberta que ele fez, né, ainda mais que ele conseguiu estabelecer que o HPV é causa necessária para o câncer de colo de útero. Vejam bem, na ausência a ausência de doença, na ausência de infecção, né? Ou seja, que as mulheres que não são infectadas pelo câncer, pelo HPV, não têm a probabilidade de desenvolver o câncer de colo de útero. E não por acaso que, por conta dessa descoberta dele, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por conta dessa descoberta. E por que tanto, né? Foi tão importante essa descoberta que ele fez? Porque isso possibilitou o desenvolvimento da vacina, né? Hoje a gente tem a vacina contra o HPV graças a essa descoberta, né? E aí agora, com as vacinas no mercado, a gente já está colhendo os frutos, né, dessa vacinação em massa contra o vírus HPV, tá? Mas vamos falar então um pouquinho a respeito do HPV, né, que é o papiloma vírus humano. Então, o principal fator para o desenvolvimento do câncer cervical é a infecção, tá? Principalmente a infecção persistente pelo HPV, por algum genótipo do HPV, especialmente aqueles de alto risco, né? Aqueles que têm uma possibilidade maior de desenvolvimento do câncer de colo de útero, tá? E o HPV é a infecção sexualmente transmissível viral mais comum no mundo todo entre as mulheres sexualmente ativas. Vejam, o HPV é o vírus sexualmente transmitido mais comum no mundo todo, tá? E o seu contágio se dá principalmente pelo contato sexual,
certo? Contato, o contato pele-pele ou pele-mucosa, certo? Então, a forma de transmissão desse vírus é um pouco diferente, né, de outros agentes sexualmente transmissíveis, porque, na verdade, para a pessoa se infectar pelo HPV, basta ela ter esse contato pele-pele, né, pele encostando em pele ou pele encostando em mucosa. Isso é necessário para que haja infecção, tá? E só para vocês terem uma ideia, como essa forma de contágio é um pouco diferente, nem o preservativo previne a infecção em 100% dos casos. Na verdade, o preservativo, ele previne a infecção em 70% dos casos. É claro que, né, sempre se deve usar o preservativo, né? Primeiro porque não existe só o HPV como agente sexualmente transmitido, é claro, mas também antes o preservativo protegia em 70% do que nada, né? Então, é claro que é importante que a pessoa, né, se proteja com preservativo, tá? Mas a principal forma de contágio é pelo contato sexual, certo? E assim, só que não basta apenas a pessoa ter esse contato com o vírus, né, com o HPV, certo? Na verdade, o desenvolvimento da doença está na dependência da resposta imune do hospedeiro, tá? Então, o nosso sistema imune influencia bastante aí nesse desenvolvimento da doença e também do genótipo viral, né? Afinal de contas, eu já falei para vocês que alguns genótipos estão associados com o desenvolvimento do câncer e outros não. Os que estão associados são os genótipos de alto risco e os que não estão associados são os genótipos de baixo risco. Então, na verdade, para que a gente tenha o desenvolvimento do câncer cervical, nós precisamos dos seguintes fatores. Uma infecção por um HPV de alto risco que seja persistente, tá? Uma infecção por HPV, né, de alto risco persistente, mas alguns outros fatores de risco que eu já vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, quais são os fatores de risco que nós temos para a infecção, na verdade, para o desenvolvimento do câncer de colo de útero? Então, o primeiro deles, como eu falei para vocês, é a infecção por um HPV de alto risco, que, como eu falei para vocês, é causa necessária, certo? Ou seja, se não se infectar pelo vírus, não há a menor possibilidade de haver desenvolvimento do câncer de colo do útero, tá? A gente precisa, para isso acontecer, a gente tem que se infectar pelo vírus, certo? Mas, além disso, nós temos alguns outros fatores que também favorecem o desenvolvimento da doença, e são eles: a infecção pelo HIV. Nós sabemos muito bem que o HIV é um vírus que causa alterações principalmente no nosso sistema imune. E a gente sabe que para o desenvolvimento do câncer de colo de útero, né, o desenvolvimento do câncer está na dependência do nosso sistema imune também. Então, um indivíduo infectado, aliás, um indivíduo com HIV tem aí o seu sistema imunológico imunossuprimido. E isso daí, para o HPV, é um prato cheio, é uma porta, é uma chance dele se desenvolver, tá? Então, o primeiro fator de risco seria a infecção por HIV. O tabagismo também é fator de risco para o desenvolvimento da doença. Na verdade, o tabagismo é fator de risco para o desenvolvimento de qualquer neoplasia. E o câncer de colo de útero não seria diferente. O início da atividade sexual precoce,
tá? Afinal de contas, quanto mais cedo a menina começar a ter as práticas sexuais, mais rápido vai ser a possibilidade dela se infectar pelo vírus. O número de parceiros, que também, né? Quanto mais parceiros, maior a chance dela se infectar com o vírus. Uso de anticoncepcional por mais de 5 anos. Por que, que o uso do anticoncepcional por mais de 5 anos é um fator de risco para a doença? Porque, segundo a literatura, as mulheres vêm cada vez mais utilizando o anticoncepcional para evitar uma gravidez indesejada e acaba deixando de usar o preservativo para se proteger das infecções sexualmente transmissíveis. Então, ela evita a gravidez, mas não está evitando as infecções sexualmente transmissíveis. Por isso que é um fator de risco para o desenvolvimento da doença. A alta paridade, tá? Porque também vai causar aí uma alteração no nosso sistema imunológico, né? E a mulher acaba ficando mais desprotegida, tá? História de doenças sexualmente transmissíveis prévias, tá? Por que que esse é um fator de risco também? Porque parte-se do princípio que se a mulher já se infectou com alguma outra infecção sexualmente transmissível, seja tricomonas, gonorreia, sífilis, clamídia, enfim, o que for, se ela já se infectou com essas infecções sexualmente transmissíveis, então parte-se do princípio que ela não está se cuidando, né? Não está usando preservativo, então ela tem também uma chance maior de se infectar com HPV, tá? E também um outro fator de risco é, infelizmente, o baixo nível socioeconômico, tá? Infelizmente, as mulheres que têm um nível socioeconômico mais baixo são as mulheres mais acometidas pela doença, tá? E em relação ao HPV, quais são as características gerais desse vírus? Então, o vírus HPV, né, ele possui uma fita dupla de DNA, eles são pequenos, não envelopados, possuem um genoma circular, capsídeo icosaédrico, 72 cassômeros, 55 nanômetros e 8.000 pares de bases, tá? Eles são espécie e tecido específicos, tá? Ou seja, eles são epiteliotrópicos. Isso significa que os HPVs, eles infectam exclusivamente tecido epitelial, tá? Aquelas verrugas que a gente tem na pele, é HPV? Sim, HPV. A única coisa que são genótipos de HPV que infectam a pele, né? E os genótipos de HPV que infectam a nossa pele são diferentes dos genótipos de HPV que infectam o trato anogenital, tá? A replicação desses vírus ocorre no núcleo, né, das células epiteliais escamosas. Então, na verdade, para ocorrer essa replicação, o vírus tem que atravessar membrana citoplasmática, atravessar citoplasma, atravessar membrana nuclear, atingir o núcleo da célula e se integrar no DNA ou da célula hospedeira para ele poder se replicar. Então, vejam que aí o HPV, ele também tem uma missão, né? A vida dele também não é fácil, porque ele precisa também atingir todas essas barreiras, né, vamos dizer assim, que ele tem, além de, lá no epitélio escamoso, né, como o epitélio escamoso é um epitélio estratificado, ele precisa atingir as camadas mais profundas do epitélio, que são as camadas, a camada basal, na verdade, que é a camada onde a gente tem a replicação celular, né, para aí sim, né, ele atravessar todas essas barreiras até atingir o genoma da célula, o DNA da célula hospedeira para ele poder se replicar, tá? E esses vírus possuem uma organização genômica
altamente conservada, tá? Bom, até o momento, nós temos cerca de 200 genótipos de HPV descritos na literatura, e dentre esses, cerca de 45 infectam o trato anogenital. Desses 45, nós temos, então, os genótipos de baixo risco, né? Os genótipos, principalmente os genótipos 6, 11, o 40, 42, 43, 44, 54, 61, que são responsáveis pelo condiloma acuminado e verrugas genitais, e nós temos os genótipos de alto risco, entre eles o 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 58 e 68, que são os responsáveis pelas lesões precursoras, né, aquelas lesões pré-malignas que podem se desenvolver no câncer se elas não forem tratadas, e no carcinoma invasor, tá? Então, entre os genótipos de alto risco, nós temos 15 tipos, tá? Então, esses daqui que eu listei para vocês são os principais genótipos de alto risco que nós temos. Então, isso significa que todos esses genótipos aqui estão associados com o desenvolvimento da doença, são responsáveis pelo desenvolvimento da doença, tá? Entre todos esses, os genótipos 16 e 18 são os responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero em todo o planeta, tá? Em todo o planeta. Entre eles, o HPV-16 é responsável por 50% a 60% dos casos de câncer de colo de útero e o HPV-18, 20%. Mas os dois, né, juntos, são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero que nós temos em todo o planeta, tá? E entre os genótipos de baixo risco, os genótipos 6 e 11 são os mais comuns, tá? E são responsáveis aí por 90% dos casos de verrugas genitais, ok? Inclusive, nessa imagem aqui, que mostra a prevalência mundial dos tipos de HPV no câncer cervical, vejam que em todas as regiões, tá? Ó, América do Sul e Central, América do Norte e Europa, África Setentrional e Ásia Meridional, em todas as regiões nós temos aí, ó, o 16, né, prevalecendo em todas essas regiões, e seguido do HPV 18, tá? Ó, tanto a América do Sul quanto a Central. Aqui na América do Norte e Europa, nós temos 69,7% de HPV-16 e 14,6% do HPV-18. Vejam que muda apenas um pouco a porcentagem, mas, ó, em todos os casos, sempre é mais ou menos a mesma proporção, tá? O HPV-16, na sua grande maioria, seguido do HPV-18, tá? E o HPV não é responsável apenas pelos carcinomas de colo de útero, né? Na verdade, ele é responsável por 100% dos casos de carcinoma de colo de útero. Afinal de contas, o que o Zurhausen observou? Que todas as pacientes que ele analisou e que tinham câncer de colo de útero tinham a presença de um genótipo de HPV de alto risco, todas, 100%. Tá? Foi isso que ele observou. Mas nós temos outros cânceres HPV induzidos também. Afinal de contas, o HPV é epiteliotrópico, né? E nós temos outras porções, né, outros locais do nosso organismo que também são revestidos por tecido epitelial. Então, nós temos que o HPV também é responsável por 50% dos carcinomas de vagina, vulva e pênis, 80% dos carcinomas de ânus, 20% dos carcinomas orofaríngeos e 90% a 100%
dos casos de verrugas comuns genitais e papilomas de laringe, tá? Então, vejam que o HPV não é responsável apenas pelo câncer de colo de útero, né? E nós temos alguns cânceres, como, por exemplo, os carcinomas orofaríngeos, que vem aumentando na população, tá? Antigamente, a principal causa para o desenvolvimento de um câncer orofaríngeo era a questão genética, né? O principal fator de risco era a genética. Hoje o HPV já superou isso daí, e atualmente o HPV é o principal responsável pelos carcinomas orofaríngeos, e também vejam a grande porcentagem aí do HPV, né, como responsável dos carcinomas de ânus, tá? E tudo isso por quê? Por que essas porcentagens são altas? Por que a porcentagem dos carcinomas orofaríngeos vem aumentando na população? Principalmente por conta das práticas sexuais, tá? E ainda não está nessa lista aí, mas também vários casos de câncer nasal também, tá? No nariz também, certo? Tudo por conta das práticas sexuais, tá? O HPV tá aí, tá? Bom, mas como eu falei para vocês, o HPV ele possui um genoma altamente organizado, tá? Ele é constituído por aproximadamente 8 Open Reading Frames, tá? Que seriam esses fragmentos, certo? Possuindo pelo menos 6 genes que se expressam precocemente, tá? Que são esses genes aqui com a letra E de early, tá? De precoce, de cedo, tá? Então, eles têm aí pelo menos 6 proteínas, né? 6 genes que se expressam precocemente e dois genes que se expressam tardiamente, tá? Então, eles são, respectivamente, o E de early e o L de late, de tardio, certo? Então, o genoma do HPV, ele é circular, tá? Como vocês estão vendo aqui. E a região E, que é essa região aqui que vocês estão vendo, ela é formada pelos genes E1, E2, E4, E5, E6 e E7, tá? E5 tá aqui, E5, E6 e E7, tá? A E1, cadê ela? A E1, ela tem relação com a regulação da replicação do DNA viral, tá? A E2, ela tem relação com a regulação da transcrição dos genes virais. A E4, ela é responsável pela maturação do vírus e alteração da matriz intracelular, tá? E as oncoproteínas, né, os genes E5, E6 e E7, são responsáveis pelo estímulo da proliferação, tá? O estímulo da proliferação e a transformação celular, certo? E as proteínas tardias, né? A L1 e a L2. A L1 codifica a proteína principal do capsídeo, né, aquela parte mais externa, né, do vírus, e a L2 codifica a proteína secundária do capsídeo, tá? Os genes com as propriedades, né, os oncogenes, né, os genes que possuem aí essas propriedades para o desenvolvimento do câncer são principalmente a E6 e a E7, ok? Bom, mas vejam, pessoal, como eu falei para vocês, o vírus, para ele se desenvolver, ele está na dependência do nosso sistema imune, principalmente, e do genótipo viral, tá? E para que a doença se desenvolva, vocês viram que ela está na dependência de uma infecção persistente pelo HPV, por um HPV de alto risco, e também aqueles fatores de risco que favorecem o desenvolvimento da doença. Então, entre a pessoa se infectar pelo HPV e ela ter realmente o câncer, isso leva anos,
tá? Não é do dia para a noite, não é de um ano para o outro, não é de um mês para o outro que isso daí vai acontecer. Na verdade, vejam esse gráfico aqui. O pico de infecção das mulheres, tá? Né, ao longo do mundo todo, é entre a faixa etária de 15 a 20 anos, certo? Mais ou menos, tá? De 15 a 20. Vejam, a gente tem o pico de infecção. Mas as lesões pré-malignas, né, aquelas lesões precursoras, vejam que elas vão aparecer lá por volta dos 20 a 30, dos 25 a 30 anos, tá? Então vejam que também não é uma coisa rápida, certo? E as lesões neoplásicas vão aparecer lá por volta dos 40 a 50 anos. Então, na verdade, entre a mulher se infectar pelo HPV e ter o desenvolvimento da doença, ela vai levar aí anos, tá? Quase até 20 anos para que ela desenvolva a doença, certo? E eu estou falando isso principalmente por quê? Porque como a gente vai falar do diagnóstico laboratorial, vejam que a gente tem, infelizmente, um número altíssimo de mortes por câncer de colo de útero, só que vejam o tempo que leva para essa lesão se desenvolver, na verdade, para essa neoplasia se desenvolver. Antes dessa neoplasia se desenvolver, nós temos aí lesões precursoras do câncer, lesões que se forem detectadas precocemente, elas têm uma chance de cura de 100%, tá? Então, vejam aí, e para a gente conseguir prevenir, né, que a doença, que essas lesões se desenvolvam no câncer, a gente tem essa ferramenta aí, importantíssima, que é o exame de Papa Nicolau, tá? Vejam que, assim, se todas as mulheres que têm vida sexualmente ativa fizessem o exame, dificilmente a gente chegaria nessa situação aqui. É muito difícil, tá? Por mais que o exame tenha uma baixa sensibilidade, que eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, não teria como chegar. Então, vejam que, na verdade, o nosso principal problema, principalmente aqui no Brasil, é falta de informação, tá? Porque ferramentas no nosso país para a gente prevenir esse câncer a gente tem, tá? Então, vejam que o que acontece, né, após a infecção pelo HPV? Na verdade, ele pode seguir duas vias, né? Ou a primeira via, a pessoa pode se infectar pelo HPV, né, pelo contato pele-pele, como eu falei para vocês, ou pele-mucosa, tá? A pessoa se infecta, o vírus até sofre replicação, só que após um tempo, que felizmente também é a grande maioria, né, cerca de 80% das mulheres infectadas vão ter o clearance dessa doença dentro de 2 anos. Então, felizmente, na grande maioria das mulheres que se infectam pelo HPV, elas têm a infecção resolvida dentro de 2 anos. O grande problema é quando a mulher se infecta pelo HPV, né, pelas mesmas vias, né, após semanas, o vírus já atinge lá as células epiteliais e sofre replicação, só que essa lesão não regride e acaba, na verdade, se desenvolvendo no câncer de colo de útero. E vejam que para isso acontecer, ele leva cerca de 5 a 20 anos. Então, vejam o quanto isso demora, tá? É claro que essa faixa, né, esse período de tempo, na verdade, está na dependência também, o desenvolvimento também está na dependência daqueles fatores de risco, é claro, tá? Mas, em média, para que a mulher tenha o câncer de colo de útero, isso leva cerca de 5 a 20 anos, tá? Ó, e aqui mostra isso de uma outra forma. Vejam que numa incidência de 100 mil mulheres por ano, nós temos que cerca de 30 mil se infectam pelo HPV por ano. Só que dessas 30 mil
que se infectaram pelo HPV, somente 3.600 dessas mulheres que evoluíram para que essa infecção evoluiu para uma lesão intraepitelial de baixo grau. Dessas mulheres, a lesão intraepitelial de baixo grau, é uma lesão precursora do câncer de colo de útero. Dessas 3.600 mulheres que tiveram uma lesão de baixo grau, apenas 360 evoluíram para uma lesão intraepitelial de alto grau, que é outra lesão precursora do câncer de colo de útero. E dessas 360, apenas 30 mulheres que vão ter câncer de colo de útero. Então, vejam que de 30.000 mulheres que foram infectadas, apenas 30 delas tiveram o câncer de colo de útero. E aí eu torno a dizer novamente, né? Vejam que a porcentagem é mínima, certo? E outra coisa, quando nós detectamos, através do Papa Nicolau, do exame de Papa Nicolau, as lesões precursoras, lesão de baixo grau e lesão de alto grau, se a mulher tratar, nem vai chegar num caso de câncer, não vai chegar, porque a chance de cura é de 100%. Tá? Então, vejam, o que acontece com a pessoa, né, após a infecção pelo HPV. Então, aqui nós temos nesse quadro, ó, desde as células normais, né, então essa seria a situação normal, né, aí a mulher se infecta pelo HPV, ok? A partir disso, ela pode desenvolver essas lesões pré-neoplásicas. Então, aqui nós temos as lesões pré-malignas, tá? Aqui está NIC1, NIC2, NIC3, mas a classificação que a gente utiliza atualmente é para NIC1, lesão de baixo grau, e para NIC2 e NIC3, lesão de alto grau, certo? Mas, enfim, todas essas lesões são lesões pré-cancerosas, pré-malignas, tá? E isso só vai acontecer, essa infecção só vai evoluir para essas lesões se a mulher tiver uma infecção persistente. O que é uma infecção persistente? É quando a mulher faz um exame de Papa Nicolau, dá positivo. Positivo seria lesão de baixo grau, ou lesão de alto grau. Fez o Papa Nicolau novamente, continuou com lesão. Fez o Papa Nicolau uma terceira vez, continuou com lesão. Então, essas mulheres em que fazem o segmento citológico e a lesão se repete, ela não regride, ela só repete a cada exame que a mulher vai fazendo, isso significa que essa mulher que tem essa lesão persistente, que, né, se repete em todos os exames, a chance dela ter um câncer de colo de útero é maior do que aquelas mulheres, né, que a lesão não aparece constantemente, certo? Então, para chegar nesse estágio aqui, que é o estágio de invasão, que é o estágio de câncer cervical, tá? Isso só vai acontecer se a mulher tiver essa infecção persistente. E por conta dessa infecção persistente é que a malignidade da lesão vai evoluindo, tá? Ela vai evoluindo. E o HPV se apresenta de 3 formas: na forma clínica, na forma subclínica e na forma latente, tá? E eu queria chegar a essas formas, porque agora sim, nós vamos começar a falar do diagnóstico para vocês entenderem a associação desses diagnósticos com essas formas clínicas aqui. Então, qual é aquela forma clínica? A forma clínica é aquela caracterizada pela presença de lesões. Então, é aquela forma em que a gente consegue observar as lesões a olho nu, tá? A gente não precisa necessariamente de um exame laboratorial para conseguir identificar
que a paciente ou o paciente possuem uma lesão por HPV, tá? Só que assim, as formas clínicas, né, que são mais fáceis, né, que são mais fáceis de serem observadas, são justamente as formas clínicas benignas, né, as lesões benignas, que são as verrugas genitais, tá? Então, são essas aqui as verrugas genitais. Então, essa manifestação do HPV é uma manifestação que a gente observa a olho nu, né? E não precisaria necessariamente de um exame laboratorial para saber que essa pessoa está infectada pelo HPV. E essas manifestações, né, em que a gente consegue observar a olho nu, são causadas principalmente pelos genótipos 6 e 11, né, que são aqueles que eu disse que são os principais responsáveis pela formação das verrugas genitais. Esses genótipos estão associados com o desenvolvimento do câncer? Não, tá? Eles vão causar o câncer? Não. Agora, a forma subclínica é aquela em que a lesão é perceptível apenas através da colposcopia, né, que é um exame que o ginecologista faz mais detalhadamente do colo do útero, ele faz uma avaliação do colo, visualiza o colo para ver se tem alguma alteração, né, se o colo está normal, ou se ele consegue encontrar alguma alteração que já por isso ele já tem uma ideia, né, se a paciente tem alguma coisa ou não, e também pela microscopia, que aí sim entra o diagnóstico laboratorial, tá? E a microscopia envolve tanto a citologia, né, que seriam essa primeira fileira aqui, certo? Então, envolve o exame citopatológico, tá? Que é o que vocês conhecem popularmente como exame de Papa Nicolau, e envolve também o exame histopatológico, que seria a biópsia, tá? Que esse sim é o exame que pode ser realizado apenas pelo médico patologista, tá? O exame citopatológico, nós biomédicos podemos realizar, certo? Desde que nós tenhamos a habilitação na área de citologia oncótica, certo? E foi por isso que, quando eu terminei o meu aprimoramento, eu já fui imediatamente contactar o meu conselho, né? E já incluí a habilitação de citologia oncótica, porque a gente precisa necessariamente estar habilitado na área para poder atuar, mas nós podemos, tá? Agora, o exame histopatológico, né, que no caso é a biópsia, esse sim, esse só pode ser realizado pelo médico patologista, tá? Mas então, pela forma subclínica, então, né, resumindo isso daí, a gente precisa de um exame, principalmente de um exame laboratorial, para fazer a identificação da doença, diferentemente da forma clínica, que vocês viram que a gente consegue observar a olho nu, tá? E nós temos ainda a forma latente. Na forma latente, a presença do HPV só é diagnosticada através das técnicas moleculares, tá? O PCR, a captura híbrida, a hibridação in situ. Então, somente com essas técnicas que a gente consegue detectar o DNA do HPV, a presença do DNA do HPV na amostra, certo? Na forma latente, é aquela forma em que a gente não tem nenhuma manifestação. A pessoa está infectada pelo HPV, mas ela não tem aí nenhuma manifestação da doença, certo? Então, vejam, pessoal, então a gente tem ferramentas para fazer a detecção tanto da forma subclínica, né? Através principalmente do Papa Nicolau, que é um exame de rastreio, mas nós temos as técnicas moleculares para a detecção do HPV, certo? Entre essas técnicas, é claro que as técnicas moleculares possuem uma sensibilidade muito maior,
né, muito maior, muito superior do que o exame de Papa Nicolau, porém, a, o exame, né, qualquer um deles, né, seja o PCR, seja o PCR em tempo real, seja a captura híbrida, enfim, seja qual for ele faz a detecção do DNA do HPV, porém, ele não mostra se a pessoa teve o desenvolvimento da lesão ou não, teve o desenvolvimento da doença. Então, a pessoa ainda fica naquela. Ela sabe que ela tem um HPV, mas ela não sabe se ela tem uma lesão, se ela não tem, como é que está a situação. Agora, a sensibilidade do exame de Papa Nicolau é bem menor, porém, ela nos mostra, né, se houver lesão e que grau que está essa lesão. E a gente consegue observar o grau da lesão pela morfologia das células, tá? Então, a forma latente, né, na forma latente ainda permanecem desconhecidos os mecanismos pelo qual o HPV permanece nesse estado de latência. Eu falei para vocês, para que o câncer se desenvolva, né, na verdade, ele leva em média de 5 a 20 anos, tá? E esse tempo é muito grande, né, muito variável, por conta principalmente aqui dessa forma latente. Não se sabe os mecanismos pelo qual o HPV permanece nesse estado de latência. Por que ele permanece mais tempo em algumas pessoas, menos tempo em outras pessoas? O que faz ele, de repente, se manifestar? Enfim, tá? Então, ele permanece nesse estado ao invés de estabelecer uma infecção produtiva, na qual seriam observadas as alterações citológicas ou teciduais. Acredita-se que fatores imunológicos sejam os principais determinantes para esta condição. Tá? E assim, pessoal, só um detalhe para vocês: a gente tem então essas ferramentas, tanto para avaliação microscópica quanto para as técnicas moleculares, porém, aqui no nosso país, bom, a principal ferramenta é o exame de Papa Nicolau, né? Infelizmente, as técnicas moleculares são muito caras, tá? E o nosso governo, não distribui, né? Nossa, fugiu a palavra, mas ele não oferece esses exames gratuitos para a população, tá? Então, isso daí acaba sendo uma desvantagem, porque assim, se nós o ideal seria associar o exame de Papa Nicolau com as técnicas moleculares. Se nós pudéssemos associar o exame de Papa Nicolau com as técnicas moleculares, a gente conseguiria, inclusive, aumentar um pouco o período, né, de repetição dos testes, né, porque a gente teria aí dois exames diferentes mostrando como é que está a situação da paciente. Bom, então agora sim, vamos falar a respeito do diagnóstico laboratorial do câncer de colo de útero, que inclusive algumas informações já até acabei passando, tá? Bom, e eu não poderia deixar de falar do câncer do exame de Papa Nicolau, né? E não mostrar para vocês o doutor Jorge Papa Nicolau, certo? Que também foi um outro prêmio Nobel dessa minha área, né? Porque ele, claro, quando ele desenvolveu a técnica que a gente utiliza atualmente para fazer análise dos exames, né? Na verdade, a gente fala popularmente Papa Nicolau, mas na verdade é a coloração que chama coloração de Papa Nicolau. Tá? É a coloração de Papa Nicolau. O que o Papa Nicolau fez? Ele desenvolveu uma coloração. Só que era esse o estudo dele inicialmente? Não. O doutor Papa Nicolau, ele desenvolveu uma coloração em que ele avaliava esfregaços vaginais, nesses esfregaços vaginais, ele estudava a ação dos hormônios no tecido epitelial,
Primeiramente, ele começou a fazer isso em animais de laboratório e depois ele começou a fazer esse estudo nas mulheres. Então, ele precisava desenvolver uma coloração diferencial, porque as nossas células, não sei se vocês sabem, as nossas células são transparentes, certo? Se você coletar o material ali e não corar, não fizer nada, e só simplesmente colocar no microscópio, vocês vão ver que as nossas células são transparentes. Então, ele precisava desenvolver uma coloração que pudesse, né, tingir, vamos dizer assim, que pudesse tingir essas células para que ele pudesse observar se havia diferenças nessas células, né, em relação à ação dos hormônios, no caso nosso, né, das mulheres, se havia, né, alguma diferença entre a ação dos hormônios estrógeno e progesterona, certo? E assim, na verdade, o estrógeno é o principal responsável pela maturação celular, tá? A progesterona também promove maturação celular, mas não tão acentuada quanto o estrógeno. Então, enquanto a mulher tem a produção de hormônios, ela tem aí a maturação do epitélio escamoso. As células do epitélio escamoso sofrem maturação. Na ausência dos hormônios, o epitélio sofre atrofia, tá? Porque não tem mais a maturação celular. E analisando esses esfregaços, um belo dia, né? Como ele disse, como ele mesmo fala que foi um golpe de sorte que ele teve, certo? Na verdade, em um dos esfregaços, ele encontrou células neoplásicas do câncer de colo de útero, num dos esfregaços. Então, ele diz que o momento mais eletrizante da carreira dele foi quando ele descobriu que era capaz de observar células cancerosas num colo do útero através do esfregaço, tá? Então, vejam que coisa. Foi por um acaso que o Dr. Papanicolaou descobriu que com aquela coloração que ele havia desenvolvido para fazer uma análise de células do esfregaço vaginal, o câncer de colo de útero, tá? Ele avaliava células da parede vaginal para fazer a análise dele. É claro que depois dessa descoberta tudo mudou, né? O foco da pesquisa dele mudou, tanto que o primeiro atlas de citopatologia que nós tivemos foi feito pelo Dr. Papanicolaou através das análises, né, que ele fez, né? Ele, na verdade, assim, o primeiro atlas foi desenhado, ele ia analisando os esfregaços e ia desenhando a morfologia das células, tudo que ele ia encontrando nos esfregaços. E essa coloração que ele desenvolveu, né, vejam que ele viveu entre os anos de 1883 e 1962. E a coloração que ele desenvolveu é a coloração que a gente utiliza até hoje nos laboratórios de citopatologia, tá? Então, assim, antes dessa descoberta dele, o câncer de colo de útero era o câncer que mais matava as mulheres no mundo, no planeta, tá? Incluindo os países desenvolvidos, certo? A partir do momento que a técnica passou a ser implantada em todo o mundo, as taxas de morte por câncer de colo de útero diminuíram drasticamente, tá? Principalmente nos países desenvolvidos, tá? Então, não dá para negar que essa descoberta dele, dessa coloração que ele desenvolveu, foi realmente revolucionária. Não é à toa que também o Dr. Papanicolaou recebeu um prêmio Nobel de Medicina, tá? Então, nessa minha área, nós temos aí 2 prêmios Nobel de Medicina, do Zurhausen, por ter descoberto a relação causal entre o HPV e o câncer de colo de útero, e o Dr. Papanicolaou pela técnica que ele desenvolveu, que foi uma grande revolução
no planeta, tá? Então, a primeira ferramenta que eu comento aqui, que eu falo a respeito da detecção, né, e da prevenção do câncer de colo de útero é realmente o exame de Papa Nicolau. Só que assim, você já deve imaginar que essa técnica é extremamente antiga, né? Visto que ele nasceu em 1883, foi lá por volta de 1940, o exame começou a ser amplamente difundido exatamente no ano de 1948. Então, foi lá só na década de 40, né, que o exame começou a ser que o exame começou a ser realizado em massa, né? Mas assim, em vista do que nós temos agora, principalmente das técnicas moleculares, vocês já devem imaginar o quanto, né, esse exame acabou se tornando, vamos dizer, obsoleto? Não obsoleto, porque não é, mas assim, em termos de sensibilidade, um exame, infelizmente, com uma baixa sensibilidade, tá? Eu não vou entrar tanto em detalhes, porque daí a gente precisaria de uma outra palestra para a gente falar sobre isso, mas, na verdade, nós temos aí várias limitações do exame de Papa Nicolau, e é por isso que ele tem uma baixa sensibilidade, porque esse exame, vamos dizer assim, é um exame artesanal. Perto do que a gente tem, ele é um exame artesanal, porque ele é feito manualmente, desde a coleta do exame, né, desde a coleta do Papa Nicolau, que a mulher faz lá no consultório ginecológico ou no posto de saúde, né, até a análise do exame, que a gente faz um a um. Já até me perguntaram, tem alguma máquina, né, algum aparelho que faz a leitura do exame? Até tem. Mas assim, gente, nós estamos no Brasil. Vamos lembrar que nós estamos no Brasil. Não é para gente. Até tem. Mas assim, aqui no Brasil a gente a gente analisa lâmina por lâmina, uma a uma. E assim, e o exame de Papa Nicolau, né, o esfregaço que é feito na lâmina, é um esfregaço que ele cobre toda a extensão da lâmina, 100% da lâmina. E na nossa análise, nós temos que fazer análise de 100% da lâmina, tá? É um exame trabalhoso? E o que é pior, um dos motivos que ajuda, que contribui para diminuir essa sensibilidade é o erro humano, né? Afinal de contas, somos humanos, né? Tem aí cansaço, é uma área muito monótona, tem sono e tem tudo mais, a gente tem que ter uma concentração muito grande, infelizmente. Então, um dos grandes problemas do exame de Papa Nicolau é a taxa, a alta taxa que a gente ainda tem de falso negativo, tá? Mas, apesar de tudo isso, ele ganha na repetição. Como eu falei para vocês, o câncer leva de 5 a 20 anos para se desenvolver. Então, assim, a gente tem um exame de baixo, que tem uma baixa sensibilidade? Temos. Mas se a mulher fizesse, todas as mulheres fizessem o exame todos os anos, nós certamente, em algum momento, iríamos detectar que essa mulher tem uma lesão, tá? Uma lesão maligna ou pré-maligna, certo? Mas iríamos detectar, certo? Mas o que acontece, principalmente aqui no nosso país? Já que nós temos as ferramentas, nós temos o exame de Papa Nicolau e nós temos a vacina, né, que está aí disponível para a população. E apesar da gente ter o exame de Papa Nicolau disponível, né, pelo nosso governo, pelo SUS, né, nós temos o exame à disposição e também a vacina, por que a gente ainda tem altas taxas, uma taxa de mortalidade altíssima, né, por esse câncer? Porque principalmente falta informação, certo? Infelizmente, por mais que a gente tenha esse exame sendo oferecido pelo SUS, a taxa de adesão é baixa, tá? A gente não consegue, não está conseguindo, na verdade, captar as mulheres, certo? Principalmente as mulheres
com uma faixa etária maior. As mulheres mais jovens já vêm com uma outra consciência, principalmente, né, pelas mídias sociais. Nós temos aí atualmente muito mais informação do que nós tínhamos antigamente. Então, assim, até que a população mais jovem tem mais consciência, mas infelizmente a gente ainda tem poucas mulheres fazendo exame ao longo do nosso país, tá? É claro que essa realidade muda nas diferentes regiões que nós temos no Brasil, tá? A situação aqui no estado de São Paulo é um pouco melhor do que no restante do nosso país, né? A gente tem uma taxa de mortalidade um pouco menor do que outras regiões, porém, mesmo assim, mesmo aqui no estado de São Paulo, a gente ainda tem altas taxas de mortalidade pelo câncer de colo de útero, tá? Bom, então é claro que para falar de diagnóstico, eu não poderia deixar de falar do Dr. Papanicolaou, né? Afinal de contas, ele foi o grande idealizador e pioneiro nessa área aí, né? Só para vocês terem uma ideia, né? O que a gente faz nesse exame, eu tenho aqui uma vista frontal do nosso aparelho genital feminino. Então, tá essa região aqui que está assinalada aqui, ela é o nosso colo do útero, tá? Então, o nosso colo do útero possui duas regiões, a região externa, que é a ectocervix, e a região interna, que é a endocervix. Então, para o exame, para a realização desse exame, eu preciso analisar as células, porque eu faço a detecção da doença através da análise da morfologia dessas células. Então, para eu fazer essa análise, eu preciso de células tanto da ectocervix quanto da endocervix. E aí a gente, para fazer essa coleta, utiliza dois instrumentos. Para a coleta da ectocervix, eu preciso da espátula de Aire, e para a coleta do canal endocervical, eu preciso da escovinha ou citobrush, tá? Então, o esfregaço de Papanicolaou precisa conter células, tanto da endocervix quanto da ectocervix, para a gente fazer a avaliação da morfologia dessas células, tá? Então, aqui estão os instrumentos que nós temos para fazer essa avaliação. Então, essa primeira espátula aqui é a espátula de Aire, tá? É uma espátula de madeira, e essa extremidade aqui encaixa direitinho no colo, para a gente fazer a coleta das células da ectocervix. Aqui embaixo nós temos a escovinha, né? Que também encaixa certinho lá no canal endocervical, para a gente fazer a coleta da endocervix, tá? Esses outros dois instrumentos aqui. Esse aqui é o SUAB, né, que provavelmente vocês já devem conhecer, certo? O SUAB, ele não é indicado para coleta do exame de Papanicolaou, certo? Porém, se a mulher precisar de alguma avaliação, né, principalmente de infecção genital, o SUAB vai ser indicado para fazer uma coleta da parede vaginal, da cavidade vaginal dessa mulher, certo? Para que a gente possa, então, fazer uma avaliação microbiológica da parede vaginal, tá? Por que parede vaginal? Porque a grande maioria das infecções genitais ocorre na cavidade vaginal, tá? E essa outra espátula aqui, essa outra escovinha azul, com um cabo azul, vejam que ela tem duas porções, essa mais comprida e essa aqui, que possui umas cerdas, né? Essa escovinha aqui a gente utiliza para fazer a coleta de citologia em meio líquido, que é uma outra forma, é uma outra técnica, na verdade, tá? Que a gente utiliza para fazer o exame de Papanicolaou, tá? Né? Com essa escovinha a gente consegue coletar ao mesmo tempo tanto o endocervix quanto o ectocervix. Bom, e para fazer essa análise desses exames,
tanto da citologia, né, da citologia convencional, que a gente faz a coleta com espátula de aire e escovinha, quanto a citologia em meio líquido, que a gente faz a coleta com essa outra escova aqui, seja a técnica convencional ou em meio líquido, para avaliar esses exames, a gente utiliza o sistema de Bethesda, tá? Que é a nomenclatura que a gente utiliza atualmente para avaliar esses exames, certo? O sistema Bethesda seria como uma linguagem. Assim como eu estou usando aqui a língua portuguesa para passar as informações para vocês, para poder me comunicar para vocês, com vocês, o sistema Bethesda seria a forma de comunicação que a gente tem com os ginecologistas, principalmente, tá? Porque, assim, na citologia, a gente faz a avaliação morfológica das células, certo? Mas é um conhecimento que nós, citopatologistas, temos, certo? Então, a gente tem que comunicar essa análise de uma forma que seja relevante para o ginecologista, certo? Então, para que não haja dúvidas, principalmente para o ginecologista em relação à conduta de tratamento, lá em 1988, que o sistema Bethesda foi criado, tá? Ele foi criado numa oficina de trabalho que foi promovida lá pelo Instituto Nacional do Câncer, na cidade de Bethesda, por isso o sistema Bethesda, e lá criou-se o sistema Bethesda, que houve ainda revisões em 1991, 2001, 2014. E o objetivo dessa oficina foi desenvolver um sistema de descrição dos esfregaços de Papa Nicolau que representasse a interpretação citológica de um modo claro e relevante para o clínico. E o resultado desse primeiro encontro foi o sistema de Bethesda de 1988, tá? Essa terminologia refletiu 3 princípios fundamentais: comunicar informações clinicamente relevantes a partir do laboratório para o médico responsável pelo atendimento das pacientes, um sistema que fosse uniforme e razoavelmente reprodutível entre diferentes patologistas e laboratórios e que também fosse flexível para se adaptar a uma grande variedade de situações laboratoriais e localizações geográficas, tá? É o sistema que a gente utiliza atualmente no mundo todo, certo? É claro que pode haver algumas diferenças regionais, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente chama o sistema Bethesda de nomenclatura brasileira para laudos, para laudos cervicais, tá? Então, a gente tem esse nome para esse sistema, porém, a nossa nomenclatura brasileira é baseada no sistema Bethesda, certo? E essa terminologia deve refletir a compreensão mais atual da neoplasia cervical. E o produto final é esse aqui, certo? Então, a gente faz a avaliação da morfologia dessas células, certo? A gente analisa o esfregaço inteirinho, 100% do esfregaço. A gente tem técnica para poder fazer a avaliação dos esfregaços, né? A técnica ocorre em zigue-zague, né? A gente acaba fazendo um zigue-zague na lâmina, né? Vai passando em todos os campos, né? Em zigue-zague, ou na horizontal, ou no sentido horizontal, ou no sentido vertical, né? E através desse zigue-zague que a gente faz, a gente acaba analisando 100% do esfregaço, certo? E aí, é claro que através da avaliação da morfologia dessas células, através dos critérios que a gente tem de cada achado, tanto benigno quanto maligno, através de todos esses achados, a gente avalia, né, principalmente as características do núcleo e do citoplasma das células, e com isso a gente consegue avaliar se as células estão alteradas ou não, né? Como vocês podem ver aqui, ó, nessas duas imagens,
dessas duas imagens, nós temos aqui células aqui e células aqui. Mas vocês devem estar reparando que o formato dessas células aqui de cima está diferente do formato das células daqui de baixo, né? Por quê? Porque essas células aqui de cima estão normais, não tem nenhuma alteração nessas células. Agora, essas células aqui de baixo, elas já apresentam alterações que são provocadas pelo HPV, tá? Então, eu só sei disso se eu estudar muito bem esses critérios, praticar muito bem a citologia, para conseguir observar todas as alterações que estão acontecendo entre essas células aqui e essas aqui de baixo, tá? Aqui também, né, obviamente, e aqui também, certo? Aqui, por exemplo, eu já vou ter um carcinoma invasor, uma situação invasora do câncer, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, a citologia cérvico-vaginal, que é o que vocês conhecem como exame de Papa Nicolau, ela possui uma sensibilidade, né, de aproximadamente 50% a 70%, certo? Mas esse resultado é ruim porque vejam que nós temos aí, com essa baixa sensibilidade, ainda muitos casos de falso negativo. A taxa de falso negativo desse exame é de 20%. 20% é muita coisa. São muitas mulheres, isso significa que tem muitas mulheres que têm lesão, mas nós não estamos detectando no exame de Papa Nicolau, tá? Felizmente, a especificidade é altíssima, certo? Então, quando a gente detecta a lesão, certamente é aquela lesão mesmo. A lesão, muito provavelmente, ela vai ser confirmada na biópsia, tá? Mas o nosso grande problema é que nós temos uma baixa sensibilidade desse exame, certo? Por conta disso, por conta de o exame de Papa Nicolau ser um exame que tem uma baixa sensibilidade, né? Então, ele resolveu muito lá no começo, quando a técnica foi desenvolvida, né? Afinal de contas, não existia até então nenhum exame que pudéssemos fazer a prevenção do câncer de colo de útero, porém, esse exame, apesar de funcionar, tá? Apesar de ser o principal exame que a gente tem aqui no Brasil, inclusive, aqui no Brasil a gente ainda depende muito dele, certo? Mas ele ainda deixa aí uma lacuna, né? Porque nós temos ainda uma taxa muito grande de falso negativo, e isso não pode acontecer, tá? Então, por conta disso, né, e o que também propiciou novas técnicas foi justamente o conhecimento de que o HPV é o causador do câncer de colo de útero. Então, por conta desse conhecimento, nós temos as vacinas, mas também nós temos as técnicas moleculares de detecção do DNA do HPV, tá? Então, a gente tem a captura híbrida, a gente tem o PCR, nós temos, inclusive, a detecção, nós conseguimos fazer a detecção do RNA mensageiro do HPV, E6 e E7, né, daquelas oncoproteínas, aquelas proteínas oncogênicas do HPV, né, que são responsáveis pela progressão da doença. Com a detecção do RNA mensageiro, HPV 6 e 7, nós conseguimos, inclusive, identificar a severidade da lesão e a progressão da doença, certo? Então, vejam, atualmente, né, em relação ao diagnóstico laboratorial, quantas ferramentas que a gente tem. Então, a gente tem, além do exame de Papa Nicolau, né, a variante que ele tem, que é a citologia em meio líquido, que é uma técnica que aqui no Brasil não é tão utilizada, aqui no Brasil a gente utiliza mais a citologia convencional. Nós ainda temos os exames moleculares, né? Então, a captura híbrida, que vai amplificar e detectar o sinal dos híbridos formados pela reação do DNA do HPV com as sondas, né? E a leitura desse exame é feita por quimioluminescência. Nós temos lá o PCR, em que
Nessa técnica, nós fazemos a amplificação do DNA de HPV e, através os produtos amplificados, são analisados numa eletroforese em gel, por hibridização tipo específica ou pelo sequenciamento direto do DNA. E o RNA mensageiro do HPV, como eu falei para vocês, em que a gente pode, inclusive, avaliar a severidade da lesão e progressão da doença, tá? Então, e é claro que essas outras técnicas só passaram a existir por conta desse conhecimento de que o HPV é o causador do câncer de colo de útero, tá? Só que eu faço, então, a ressalva de que essas técnicas, por mais que a gente tenha aqui no Brasil, a pessoa que quiser fazer esse exame, infelizmente, ela vai ter que pagar, tá? Ela vai ter que pagar, porque esses exames que seriam, né, até complementares ao exame de Papa Nicolau. Esses exames, por exemplo, seriam interessantes para aquelas mulheres que eu falei para vocês, em que tem aí infecção persistente, né? Faz um Papa Nicolau esse ano, deu, sei lá, uma lesão de baixo grau, fez o exame daqui 6 meses, deu lesão de baixo grau de novo, mais 6 meses, deu lesão de novo, e continua repetindo e dá lesão. Essas, por exemplo, que tem essa infecção persistente, seria interessante descobrir quais são os genótipos, qual é o genótipo, qual ou quais. Pode ter mais do que um, a mulher pode se infectar com mais de um genótipo ao mesmo tempo? Pode, tá? Pode, certo? Então, esses exames seriam interessantes aí. E outra coisa que também seria interessante é a associação das técnicas moleculares com o exame de Papa Nicolau, para que a gente pudesse aumentar o tempo de realização do exame, o tempo de repetição do exame, certo? Por conta da baixa sensibilidade do exame de Papa Nicolau, o ideal é que a mulher faça todo ano, né? Como vocês viram que a gente pode, infelizmente, errar, não só em questão de leitura, mas pode ter erro na coleta, pode ter erro na fixação do exame, pode ter erro na coloração do exame, tá? Não só na leitura. Então, como é um exame muito que tem uma possibilidade muito grande de erro, ele precisa ser repetido todo ano, certo? E se a gente conseguisse aí incluir os exames de biologia molecular, a gente conseguiria aí aumentar um pouco o espaço, né, entre um exame e outro. Tá? Olha lá, o que eu acabei de falar, os testes de detecção do DNA de HPV e exame citopatológico aumentam o intervalo do teste, né? Então, se a gente pudesse fazer essa associação dos dois exames, a gente teria aí um intervalo um pouco maior para as pacientes, né? As mulheres não teriam que ir todo ano coletar exame, certo? E assim, né? A outra ferramenta que a gente tem, né, e aí eu vou fugir um pouquinho da questão do diagnóstico laboratorial, mas é um assunto que sempre surge dúvidas, né, o pessoal sempre me pergunta a respeito, que é da vacina do HPV, certo? Então, quais foram as bases para a introdução da vacina? O fato de que o Papa Nicolau requer repetidos testes, como eu acabei de falar, a sensibilidade que é limitada, também falei agora, e que, infelizmente, ele não cobre toda a população em países em desenvolvimento, certo? Vejam um problema. Aqui no Brasil, a gente tem esse exame sendo oferecido pelo SUS, certo? A gente tem esse exame sendo oferecido pelo SUS. Mas o que acontece, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma baixa adesão das mulheres, tá? Mas pelo menos aqui a gente tem. Mas há países que simplesmente, se a mulher quiser fazer um exame de Papa Nicolau, ela precisa pagar. Tá? Há países, principalmente alguns países na África, em que se a mulher quiser fazer o exame, ela vai ter que pagar pelo exame, porque o governo não oferece esse exame de graça para a população, certo? Então, ou seja, só
aquelas mulheres que têm uma certa condição financeira é que têm acesso ao exame de Papa Nicolau, tá? Então, esses três foram os principais motivos para o desenvolvimento da vacina do HPV, né? Sem contar que, lógico, a descoberta da relação causal possibilitou a ideia, né, de se fazer uma vacina, porque antes desse conhecimento não tinha como, né? Então, atualmente, nós temos as vacinas profiláticas e as vacinas terapêuticas. Atualmente, no mercado, estão sendo oferecidas apenas as vacinas profiláticas, tá? As terapêuticas, que seriam aquelas utilizadas para tratamento, ainda não são disponibilizadas. Entre as profiláticas, elas foram desenvolvidas com as VLPs, né? De L1 ou L1, L2, dos tipos mais prevalentes, né? Então, nas vacinas, o que é utilizado? Apenas o capsídeo viral, aquele envoltório do vírus, não tem material genético do vírus na vacina, tem apenas o envoltório, mas só aquele envoltório, só aquele capsídeo viral já é o suficiente para provocar uma resposta imune no hospedeiro, tá? Para causar a imunização do hospedeiro, certo? Então, as vacinas que a gente tem atualmente disponíveis no mercado são essas que utilizam essas vírus-like particles, né? Essas VLPs, tanto de L1 quanto de L2, certo? E as terapêuticas são desenvolvidas com peptídeos e proteínas precoces virais, né? Da E6 e E7, certo? Mas essas ainda estão sendo desenvolvidas. Então, as vacinas são desenvolvidas principalmente com a L1, né, que é a principal proteína do capsídeo, né, a proteína viral mais abundante e altamente imunogênica. Então, ela aqui, né, aquela parte de fora, né, aquele envoltório lá do vírus. Então, as vacinas são produzidas com essa partícula aqui, tanto a L1 quanto a L2, tá? A L2 é a proteína secundária do capsídeo, é a proteína viral menos abundante e tem um papel importante na incorporação do DNA, tá? Então, essa parte aqui. E vejam, então, como eu falei, essa partícula já é suficiente para causar a imunização no indivíduo. Então, as VLPs, né, de L1 e L2, dos tipos mais prevalentes. Quem são os tipos mais prevalentes? Entre os genótipos de baixo risco, 6 e o 11. Entre os genótipos de alto risco, o 16 e o 18, tá? Então, as vacinas que a gente tem atualmente no mercado utilizam aí as VLPs de L1 e de L2, dos genótipos 6, 11, 16 e 18, tá? Então, essas VLPs visam a produção de altos títulos de anticorpos neutralizantes a fim de prevenir a infecção inicial pelo HPV. Essas são as duas vacinas que a gente tem disponíveis no mercado atualmente, a Cervarix, que é a bivalente, e a Gardasil, que é a quadrivalente, tá? Então, nós só temos essas duas vacinas disponíveis no mercado, certo? A bivalente e a quadrivalente. A bivalente utiliza os HPVs 16 e 18, que são aqueles responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero, e na tetravalente, além da 16 e 18, eles incluem a 6 e a 11, que afinal de contas, as verrugas genitais não estão associadas com o desenvolvimento do câncer, porém, elas têm aí, são responsáveis por 90%, 90% a 100% das verrugas genitais, tá? Então, as duas vacinas utilizam a VLP L1, a dose, né, de administração é intramuscular. Inicialmente, indicava-se 3 doses, quando começaram os estudos. Hoje, já foi bem estabelecido que 2 doses são suficientes. Tanto que aqui no Brasil, quando a vacina foi introduzida lá em 2014,
Inicialmente eram 3 doses, né? Depois que ficou bem estabelecido que 2 doses já eram suficientes para imunizar o indivíduo, passou para 2 doses, tá? Então, elas foram desenvolvidas através de ensaios clínicos que foram realizados, né, em diversos países, né, envolvendo aí cerca de 50 mil indivíduos, então vejam que foi feito com muita gente, e esses ensaios utilizaram os grupos, né, vacinados versus placebo, né, e nesses estudos foi avaliada a eficácia, né, da vacina em relação à infecção pelo HPV e o desenvolvimento da doença, tá? E os resultados desses estudos, desses ensaios clínicos, mostraram que houve uma redução da incidência das infecções persistentes ou doenças em 90% dos casos, que as vacinas previnem o desenvolvimento da doença associada ao HPV, incluindo as lesões pré-malignas, né, e as verrugas genitais, e que a vacina é segura, bem tolerada, com apenas pequenos efeitos colaterais, principalmente os locais, certo? Ou seja, o indivíduo que toma as 2 doses da vacina, ele tem aí 100% de proteção contra a infecção dos genótipos 6, 11, 16, 18, que fique bem claro isso. E os outros genótipos, a pessoa tá protegida? Não, tá? Ela precisa continuar fazendo os exames? Sim, tá? Ela não está totalmente protegida. Ela está protegida contra esses genótipos que estão na vacina. Bom, mas, né, de qualquer forma, a implementação dessa estratégia, né, a nível populacional, pode, de maneira otimista, levar ao desaparecimento gradativo do carcinoma de colo de útero, impedindo que cerca de 200 mil mulheres venham a óbito em decorrência dessa neoplasia todos os anos, tá? Então, é claro que é importantíssimo que seja divulgado, que haja adesão, assim como é importantíssimo que haja adesão ao exame de Papa Nicolau, a gente precisa que os pais tenham consciência que eles precisam permitir que as crianças sejam vacinadas, né? Esses pais precisam ter essa consciência, tá? Só assim, se a gente tiver adesão à vacina e ao exame de Papa Nicolau, que são as ferramentas que a gente tem atualmente aqui no Brasil, se a gente conseguisse isso, certamente o nosso quadro, né, de mortes por câncer de colo uterino seria bem menor, tá? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês, certo? Espero que tenham aproveitado toda essa minha aula. Acho que eu acabei me atrapalhando aqui de contar o tempo, não sei nem quanto tempo que eu estou aqui, mas enfim, espero que vocês aproveitem, tá? E se tiver dúvida, deixei aqui novamente o meu e-mail, certo? E estou à disposição para tirar dúvidas, para conversar, enfim, para a gente trocar uma ideia. Eu estou aí caso queiram entrar em contato comigo, tá? Novamente, agradeço muito ao pessoal da Liga Acadêmica de Hematologia e Hemoterapia da Biomed, que fez esse convite para mim, me senti muito honrada, muito feliz, e se precisarem, quando precisar de alguma coisa, podem contar comigo, tá? Um abraço para todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito boa noite.